Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de matemática com a Prof. Sil, ok? Lembrem-se de que vocês têm os 3 canais de acesso, que é a TV aberta, YouTube e o aplicativo Aula Paraná. Não esqueçam de entrar lá, fazer as suas atividades e confirmar a sua presença, ok? Bom, o que vimos anteriormente? Nós vimos organização de dados em tabela e a construção gráfica. E o que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos fazer uma retomada. Nós vamos ver escrita de números racionais na forma fracionária e suas respectivas representações, as frações mistas, as frações próprias e as frações impróprias, ok? Antes, vamos relembrando aqui os conjuntos, os conjuntos numéricos. Nós temos os conjuntos dos naturais, que são aqueles números que nós usamos para contar, e verificou-se que precisava acrescentar esses números, né, naturais. Como que ia representar, no caso, subsolo, né, andares abaixo de 0, temperaturas abaixo de 0, teve que acrescentar esse conjunto e criou-se o conjunto dos inteiros, né? Que são os positivos e os negativos. Então, nós podemos dizer que os conjuntos naturais estão contidos no conjunto dos inteiros. E aí, os conjuntos dos números racionais. Conjunto dos números racionais são todos aqueles números que podem ser escritos na forma de fração, ok? Então, são números escritos na forma de fração, são as dízimas periódicas e são aqueles números escritos na forma de decimal. Que são números escritos na forma de decimal? São aqueles números que têm como denominador da fração as potências de 100, sei que vocês vão estudar isso também. Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração, eu posso dizer que é um número racional, ok? Relembrando conjuntos, então nós vamos adiante com nossa aula. A ideia de fração e sua representação. Fração é a parte de um todo. Numericamente representa a fração como um quociente de 2 números inteiros. Pessoal, a palavra quociente está sempre relacionado com rateio, divisão. Então, quando falar em quociente, vocês sabem que estão falando em divisão. O numerador indica quantas partes foram tomadas do todo e o denominador indica em quantas partes foram divididas o todo. Presta atenção na figura que eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma figura que o todo está dividido em 8 partes, ok? Que nós chamamos de denominador. E foram tomadas 5 partes, né? Que são aquelas partes pintadas que nós chamamos de numerador. Como que nós demos essa fração? Lê-se, no caso, 5/8. Tranquilo? Vamos adiante? Como ler frações? Então, nós temos aqui a parte que a unidade é dividida e o nome de cada uma das partes, ok? Então, no caso aqui, se eu tenho um todo que está dividido em 6 partes, e considero 7 partes, eu leio 7/6. Se eu tenho um todo que está dividido em 12 partes, e eu considero uma parte, pinto uma parte, eu leio aqui como 1/12. E assim vai, porque até chegar em nonos, eu vou lendo meios, terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos, nonos, décimos. Chegou em décimos, eu vou começar a ler 11avos, 12avos, até chegar lá em 99avos e depois ler centésimos, tá? Então, olha aqui, ó, eu leio aqui 13/19avos, ok? Certo, pessoal, como ler uma fração? Praticando 1, complete as lacunas. Eu tenho aqui a figura, eu quero que vocês digam para mim, número de partes em que a figura foi dividida, número de partes que foram pintadas,
dividimos o todos em quantas partes e tomamos quantas partes. E como ler essa fração? Um tempinho para vocês. Responderam? Como ficou? Vamos ver então? Aqui, número de partes em que a figura foi dividida. Ela foi dividida em 4 partes, ok? Número de partes pintadas foram 3. Nós dividimos o todo foi dividido em 4 partes e foram do todo tomado 3 partes. Como que nós lemos essa fração? 3/4. Tranquilo? Agora vai ficar mais fácil para vocês fazerem o praticando 2. Tempinho para vocês. Respondido? Vamos lá? Número de partes em que a figura foi dividida. Foi dividida em 2 partes, metade, né?
Número de partes que foram pintadas, uma parte. O todo foi dividido em duas partes e tomamos uma parte. Como que ficou preenchido aí para vocês, então? Foram divididas em duas partes, foram pintadas uma parte, do todo foi dividido em duas partes e tomamos uma parte. E lê-se o meio, ok? Mais um para vocês. Complete as lacunas. Número de partes em que a figura foi dividida, número de partes que que foram consideradas, que foram pintadas, enquanto que foi dividido o todo e quantas partes foram tomadas. E a leitura como lê-se, resolvendo. Respondido? Vamos ver como ficou. Número de partes em que foi dividida, o todo, verifiquem aqui que foi dividida em 12 partes. Número de partes pintadas que foram consideradas foram 9 partes, ok? O todo aqui foi dividido em 12 partes e tomamos, como partes pintadas, no caso, 9 partes, né? Então, nós lemos aqui 9/12. Então, o preenchimento de vocês deve ter ficado assim. Tranquilo, pessoal? Certo? Então, terminamos o praticando, vamos adiante com a nossa aulinha agora. Praticando 4. Em uma pizzaria, as pizzas são divididas em 8 pedaços iguais. André e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la por inteiro. Observe a figura. Que nós queremos saber, que eu quero que vocês me respondam. Na letra A, qual fração representa a parte que eles comeram e qual fração representa a parte que restou? Trabalhando, respondendo.
E aí, alunos? Tá fácil, né? Vamos responder então? Lembrem que a pizzaria dividem as pizzas deles em 8 partes iguais. André e a namorada não conseguiram comer a pizza por inteiro, né? A letra A, que é a fração que representa o que eles comeram, e a letra B do exercício, que era a fração que restou. Como que ficou nossa resposta, então? Vamos lá? Qual fração representa a parte que eles comeram? Eles comeram 3 partes das 8, ou seja, 3/8. Lemos 3/8. Qual a fração que restou? Eles comeram 3 pedaços dos 8 pedaços, então sobrou 5 pedaços, ok? Então, 5 pedaços de 8. Então, nós temos o que restou foi a fração de 5/8, ok? Se você somar 3/8 com 5/8, você vai ter 8/8. 8/8 representa o inteiro, ok? Representa a pizza inteira, tranquilo? Então, vamos adiante. Fração própria. O que é fração própria? É uma fração que o numerador é menor que o denominador. Então, nós temos aqui, ó, 3/4. Numerador menor que denominador. Aqui, 1/5, né? A quinta parte. Numerador menor que denominador. 2/7. Numerador menor que denominador. Então, sempre que o numerador for menor que o denominador, nós podemos dizer que essa é uma fração própria. Tranquilo? Temos agora verificar quando que a fração é imprópria. Vamos lá? Fração imprópria. É uma fração em que o numerador agora é maior ou igual que o denominador. Olha o sinalzinho aqui de maior ou igual, certo? Então, o numerador maior ou igual. Então, aqui perceba ó, que o numerador é maior que o denominador. Aqui, o numerador é igual ao denominador. E aqui o numerador é maior que o denominador. Então, quando o numerador maior ou igual que o denominador, você pode classificar como uma fração imprópria, ok? Então, nós temos a fração própria, a fração imprópria. Nós vamos ver agora a fração mista. Fração mista. Tem uma parte inteira e outra parte fracionária. Então, nós temos aqui 4 inteiros, né, que representam as partes inteiras, e mais 5/6. Como que nós demos, no caso, essa fração mista? Nós demos 4 inteiros e 5/6. Aqui, 2 inteiros e 5/12. Então, nós desse 2 inteiros e 5/12, ok? Então, essa é a nossa fração mista. Os números mistos podem ser representados como frações impróprias, ok? Então, percebam aqui, as nossas figuras estão fracionadas em 4 partes iguais, ok? Então, nós temos o quê? 3 figuras inteiras que foram tomadas por inteiro, ok? E na última figura aqui, nós temos 3 quartos, ok? Então, pessoal, no caso aqui, nós temos como fração imprópria 14/4. Aqui, nós temos 4 barras inteiras, né, que foram tomadas, 4 barras inteiras e 5/6, 5 partes de 6. Então, percebam que nossas barras estão divididas em 6 partes iguais, foram tomadas 4 barras inteiras e 5 partes de 6, ok? Que tanto a fração 3 inteiros e 2 quartos pode ser representado pela fração imprópria 14/4, e a fração mista 4 inteiros e 5/6 pode ser representada pela fração imprópria 29/6. Lembram? Por que eu falo que é fração imprópria? Porque o numerador é maior, nesse caso aqui, é maior que o denominador, tá? Então, frações mistas podem ser transformadas em frações impróprias, certo? Nós vamos fazer exercício sobre isso.
Como transformar uma fração mista em uma fração imprópria? Pessoal, lembra que eu falei para vocês? As nossas barras estão fracionadas em 6 partes iguais, ó, estão divididas em 6 partes. Nós temos aqui tomado 4 partes inteiras, né? 4 partes inteiras e 5 partes de 6, ou seja, 5 sextos. Pessoal, 4 partes inteiras. Cada barra aqui não tem 6 partes? Cada barra não está dividida em 6 partes iguais? Então, eu posso multiplicar, ó. 4 vezes 6, 24 sextos, tá? Mais 5 sextos dessa última barra aqui, que só foi considerado, que só foi tomado 5 partes, certo? Então, 24 sextos mais 5 sextos, nós temos uma fração imprópria de 29 sextos, ok? Vamos adiante. Praticando. Tenho esse praticando para vocês. Quero que vocês transformem numa fração imprópria 2 inteiros e 2 terços e 4 inteiros e 1 quinto. Um tempo para vocês resolverem o praticando.
E aí, alunos, fizeram a transformação? Vamos ver como ficou? Aqui, 2 inteiros e 2 terços. Pessoal, as nossas barras vão ser divididas em 3 partes iguais. Eu vou considerar 2 barras inteiras e 2 partes de 3, ok? Então, aqui, ó, percebam, 2 inteiros, eu pintei 6 terços. Eu tenho 6 terços que foram tomados. E mais os 2 terços daqui, ó, tá? Da parte fracionada. Então, nós podemos fazer o cálculo assim, multiplicar 2 vezes 3, tá? Para ter a parte inteira, e somar aqui com as barras dos 2 terços, ó. Então, nós temos 3 vezes 2, 6 terços, mais os 2 terços daqui, nós temos um total de 8 terços. Essa era a resposta da letra A. Vamos agora para a resposta da letra B. 4 inteiros e 1 quinto. Já sabemos que nossas barras vão estar fracionadas em 5 partes iguais. Nós vamos tomar 4 barras inteiras e mais uma parte de 5, ou seja, a quinta parte, ok? Então, aqui nós podemos multiplicar, como nós queremos 4 inteiros, certo? E as barras estão divididas em 5 partes, eu multiplico 4 vezes 5, 20, e somo com a quinta parte aqui, ó, com 1 quinto. Então, nós temos 20 quintos mais 1 quinto, nós temos aqui um total de 21 quintos, ok? Uma dica como vocês podem fazer, ó, multiplica 4 vezes 5, 20, somado com 1, 21 quintos. Tranquilo? De novo, ó. 4 vezes 5, 20, tá? Que representa as partes inteiras, somado com 1 quinto aqui, ó. Então, 20 quintos mais 1 quinto, 21 quintos. E finalizamos a resposta, ok, pessoal? Certo? Tem que treinar. Um quiz para vocês resolverem. Uma fração mista pode ser representada por uma fração própria ou uma fração imprópria? Respondam para mim, pessoal. E aí, o que vocês responderam? Fração própria ou fração imprópria? A resposta correta é a fração imprópria. E vocês lembram? Fração imprópria é onde o numerador é maior que o denominador, tá? Então, não esqueçam isso. Frações mistas podem ser representadas por uma fração imprópria. Tranquilo? Assim, a gente vai para o nosso próximo praticando. Praticando 6. Escreva a fração mista e a fração imprópria que a figura representa. Vocês acabaram de responder lá no quiz que fração mista pode ser representada por uma fração imprópria. Então, vou deixar esse tempo para vocês resolverem o exercício.
Então, encontraram a fração mista e a fração imprópria que a figura representa? Vamos corrigir então. É o nosso praticando 6. Aqui, se vocês perceberem, as nossas figuras estão, o todo está dividido em 8 partes iguais, ok? Dessas figuras aqui, nós temos 2 figuras que estão tomadas por inteiro e aqui nós temos na terceira figura aqui, tomados 5 partes de 12, ou seja, 5 dozeavos. Então, nós podemos dizer que nós temos 2 inteiros, né? E 5 dozeavos. Aqui nós representamos a figura na forma mista. O enunciado está pedindo para representar na forma mista e também na forma de imprópria. Então, respondendo aqui, ó, nós temos 2 inteiros mais 5 de 12avos. Pessoal, 2 inteiros, se cada parte, né, se está dividido em 12 partes, 2 inteiros, vai ficar 24 de 12avos, mais 5 dozeavos, ó. Então, 24 dozeavos, que representam as figuras inteiras, mais 5 partes de 12 que foram tomadas, né? Foram tomadas 5 partes. Somando, nós vamos chegar na fração imprópria 29 dozeavos. E realmente a gente sabe que é imprópria porque o numerador é maior que o denominador, ok? Então, lembrando que vocês podem fazer assim também, né? 2 vezes 12, 24 dozeavos, somado com 5 dozeavos, nós vamos ter como fração imprópria 29 dozeavos, usando o modo prático, ok? Certo, pessoal? Esse é o nosso praticando 6. Vamos para o nosso... Vamos agora, como escrever uma fração imprópria na forma de fração mista. O nosso praticando 7 vem depois, ok? Então, atenção, nós vamos transformar agora de imprópria para mista, fazer o caminho contrário. Então, nós temos aqui 8 sextos, né? Lembrando que é uma divisão de 2 números inteiros, 8 sextos é imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. Então, nós vamos fazer a divisão. Lembra que eu falei que a palavra quociente está relacionado com divisão? Certo? Fração está relacionada com divisão. Então, nós vamos dividir aqui, ó, 8 divididos por 6, tá? Lembrando que as nossas barras vão ser divididas em 6 partes iguais. Então, ó, dividindo aqui 8 por 6, nós temos um inteiro, né? Uma barra inteira, que vai dar 6, e ainda sobrarão duas unidades, ó. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho um inteiro e 2 sextos. Escrevi essa fração imprópria na forma de fração mista, ó. Um inteiro, certo? Mais 2 sextos. Ok, pessoal? Então, fizemos a transformação. Agora, eu vou deixar um exercício para vocês fazerem e já volto com vocês para fazer a correção, ok?
Então, resolveram? Uma solução mais complexa, mas que deram conta, tenho certeza. Vamos conferir, então, a nossa resposta? Então, nós temos aqui duas frações impróprias para vocês resolverem. A primeira que é 17 terços, né? E a segunda que é 21 oitavos. Vamos fazer a conferência aqui se vocês acertaram? Então, olhe lá. Primeiro, resolvendo a de 17 terços, nós vamos transformar ela numa fração mista, ok? Lembram? Fração está relacionado com a palavra quociente, que quociente está relacionado com divisão. Então, dividindo aqui, ó, 17 terços. Mais próximo de 17 é 5 vezes 3. Então, 5 vezes 3, 15, vai sobrar 2. Isso significa que eu tomarei 5 barras inteiras, né, que estão divididas em 3 partes iguais, e ainda 2 terços da última barra, ok? Da sexta barra. Então, nós temos aqui 5 inteiros mais 2 terços, ó, 5 barras que foram tomadas por inteiro, e mais 2 terços. Então, eu tenho como fração mista 5 inteiros e 2 terços. Essa era a resposta da letra A. Agora, a gente vai conferir a resposta da letra B. Vamos lá? A fração imprópria da letra B é 21 oitavos. O que nós vamos fazer? Vamos dividir, né? Fazer a divisão. 21 divididos por 8, mais próximo de 21 é 2 vezes 8, que é 16. Então, ó, 2 vezes 8, 16. Quanto que vai sobrar aqui? 5, ok? Então, se for verificarmos, nós vamos ter 2 barras inteiras, né? Tomadas por inteiro, 2 barras que foram divididas em 8 partes iguais. O todo foi dividido em 8 partes iguais. Nós vamos tomar 2 barras inteiras e da última barra nós vamos tomar 5 oitavos, ou seja, nós vamos considerar 5 partes. Então, ficou fácil agora para transformar numa fração mista, porque nós temos 2 inteiros e 5 oitavos. Ok, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, vamos adiante. Lembrem-se de baixar o aplicativo do Matific, quem ainda não baixou, e jogar os joguinhos relacionados ao conteúdo das aulas, ok? Desafio para a próxima aula. A fração imprópria, que representa a fração mista 7 inteiros e 2 terços, é 10 terços, 23 nonos, 23 terços ou 12 trezeavos, ok? Vai ficar esse desafio para a próxima aula para vocês, ok? O que nós estudamos na aula de hoje? Nós estudamos a escrita de números racionais na forma fracionária e as suas respectivas representações. Nós vimos as 3 representações das frações, as frações mistas, as frações próprias, onde o numerador é menor que o denominador, e a fração imprópria, onde o numerador é maior que o denominador, né? Foram essas 3 características que a gente estudou nessa aula, certo? Pessoal, terminamos a nossa aula de hoje. Beijo grande e até a nossa próxima aula.